Amém, irmãos? Queridos, o DIP 2025 tem um tema. Vamos falar juntos esse tema? Forçados a fugir. Cristãos deslocados por causa da violência pedem socorro. Para você ter uma ideia, nós temos 68,3 milhões de pessoas deslocadas no mundo. 183.709 cristãos deslocados entre 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Essa foi a pesquisa que o Portas Abertas fez. A lista mundial de perseguição de 2025 está aí, onde nós temos vários países. Esses países, por sua maioria, estão aí como perigosos para que um cristão venha morar. Os laranjados são os países onde a perseguição é grande, mas os de vermelho são onde os cristãos são perseguidos com maior vigor. Cerca de 92% dos cristãos deslocados estão em 5 países. 100 mil na Nigéria, 40 mil em Mianmar, 10 mil em Burkina e 10 mil na República Democrática do Congo e 9.251 na Índia. Os cristãos deslocados vivem em tendas improvisadas, sem comida, água e cuidados médicos adequados. Não há trabalho para os pais, nem escolas para as crianças. Porque quando essas pessoas descobrem que eles são cristãos e que eles estão lá, então começa a se levantar a perseguição. Se os cristãos forem receber comida, eles impedem os cristãos de receberem comida. Se os cristãos forem chamados para trabalhar e eles descobrem que ele é cristão, então eles são tirados do trabalho. Não recebem auxílio, não recebem ajuda, são privados dessas coisas. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria, por causa da violência. Em Mianmar, 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano e se abrigaram em cavernas e florestas devido a conflitos e ataques extremistas. Os ataques de grupos extremistas islâmicos obrigam 10 mil cristãos a se deslocarem em Burkina Faso. Mais de 100 grupos armados atuam na República Democrática do Congo e forçaram 10 mil cristãos a fugir de suas comunidades. Essa é uma foto exclusiva. Esse será o alimento de muitos cristãos. Talvez é o que eles vão comer durante um dia, passando aí. Um caldo apenas. Irmãos, olhando tudo isso, a grande questão é: eu sou cristão mesmo? Eu sou crente mesmo? Ou é apenas uma declaração pública levada a ser tomada porque eu acho bonito ou eu não tenho outra coisa para fazer no domingo? Abra sua Bíblia em Mateus. (19:29).
Mateus 19, 29. A partir do versículo 27. Mateus 19, 27. Para nós lermos então uma parte desse contexto. Ele diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos o quê? Tudo. E te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? É a pergunta de Pedro. Ao que lhes disse Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá quanto? 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Em uma das suas palavras, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz: você conhece o jovem rico? E ele então chega a dizer: pensa no homem bom. Era o jovem rico, mas só era bom religioso. Bom religioso. Na verdade, o reverendo Hernando Dias Lopes diz que esse homem, ou esse jovem rico, tem a maior oportunidade da sua vida, aonde Deus oferece para ele demonstrar um ato de verdadeiramente louvor e gratidão pelo amor de Deus. E ele perde essa oportunidade, ele joga fora essa oportunidade. Veja, o reverendo Hernando Dias Lopes ainda diz mais, que de todas as histórias bíblicas, de todos os milagres que Jesus fez, esse homem rico é o único que chega feliz e volta triste. Lembra de Bartimeu? Chegou triste, mas saiu feliz. Lembra da mulher adúltera que ia ser apedrejada? Chega triste, mas volta feliz. Lembra de tantos e tantos outros que chegam tristes por causa das suas misérias, angústias, por causa das suas doenças, enfermidades. O pai do menino endemoniado chegou triste, mas saiu feliz. Mas esse jovem rico é o único que chega alegre e volta triste, porque é um religioso, porque simplesmente é alguém assim. E esse é o retrato da igreja hoje, nos nossos dias. A igreja que se acostumou dentro das quatro paredes, com seus jogos de luz, com seus instrumentos bonitos, mas que, se tirarem isso dela, ela não permanece muito tempo. Parece que se roubarem os nossos instrumentos, se roubarem o nosso som, se roubarem o nosso templo, nós não seremos mais cristãos. Então isso vem mostrar que nós não estamos preocupados com os outros. É isso que Hernando Dias Lopes diz.
nós não estamos preocupados com os outros, porque na hora de nós demonstrarmos o que Deus quer que a gente demonstre, que é amor e misericórdia por aqueles que precisam, que não conhecem a palavra, ou por aqueles que estão fazendo a sua obra, nós não demonstramos. E aquele jovem volta triste para sua casa, porque ele prefere ficar com as suas coisas. O texto que nós estamos lendo de Mateus 19, ele nos fala, Pedro toma a palavra e ele diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo. O que é que você tem deixado, meu irmão, por causa do Evangelho? O que é que você tem deixado por causa de Jesus? A Bíblia nos fala para deixarmos coisas. A Bíblia diz que nós precisamos deixar o pecado que nos amarra e que nos impede. Paulo está falando sobre isso. Ele diz que todo cristão, que é realmente o cristão, precisa deixar o pecado. Nós às vezes nos aproximamos do pecado. Nós gostamos do pecado. Nós queremos o pecado. E certo pastor, historiador, disse certa vez, você sabe qual é o grande problema entre um crente com pecados e um sapo dentro de uma água fervendo? É simples. Assim como o sapo, o crente irá morrer com seus pecados. E não vai perceber quando esse o matar. Pega um sapo, coloque ele dentro de uma vasilha de água quente. E ele vai se acostumar com aquela água quente, vai se acostumar. E de repente, a água quente vai matá-lo sem ele perceber. Lembra, é um anfíbio, ele vai se adaptar, mas vai chegar uma hora que ele vai morrer por causa daquilo. Paulo diz, deixando todo pecado que nos embaraça, tudo aquilo que acaba sendo embaraço para nossas vidas espirituais. Nós morremos, irmãos. Outro dia eu falei na igreja, crente bom é crente morto. Mas quando ele morre para o mundo e vive para Deus. Mas crente bom morto por causa do pecado, ou por causa de uma vida de pecado, não é crente bom. Pedro está dizendo, por amor de ti, ou nós deixamos tudo e te seguimos. O que você tem deixado? A teologia do deixar, como nós falamos hoje de manhã, ela mostra aqueles que entraram na história porque deixaram tudo por amor a Jesus. Ruth, a moabita, a palavra do Senhor diz que ela deixa o seu povo. E o que Ruth fala? Ela diz, o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Ela deixa as coisas por um Deus que ela viu alguém testemunhar para ela. Ela deixa, porque agora ela entende que a vida dela faz sentido. Nós estamos deixando, irmãos, o deixar que Pedro está ali, colocando para Jesus. Pensa no que os discípulos deixaram. Mateus deixa sua autoposição de cobrador de impostos, de alguém ali, da alta sociedade. E nós estamos deixando o quê? Renunciando o quê?
Mas Pedro diz: tudo deixamos e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Então Jesus falando, ele diz: em verdade vos digo a vós mesmos que seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver, o quê? Deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou filhos ou terras, por amor. Preste atenção, irmãos. Jesus está respondendo a palavra de Pedro. Lembra, essa resposta também é para o jovem rico, que tinha acabado de sair e voltado triste para casa. Reverendo Hernando Dias Lopes diz: o mal do jovem rico chama-se dinheiro. Assim também é o mal de muitos hoje, que tem esse apego tão grande, a ponto de colocá-lo em primeiro lugar, como seu Deus, como seu mamon, e negarem a Jesus. Pedro está dizendo: e nós vamos receber alguma recompensa? O Senhor Jesus diz: sim, a recompensa virá para vocês, mas também a recompensa virá para outros que deixarem por amor. Há uma condição para que haja recompensa. Nenhuma recompensa é dada sem condição. E essa recompensa que Jesus está falando aqui, ela tem uma condição. Você irá deixar, você irá fazer, mas isso tem que ser por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Então, eu não faço a coisa para pessoas, eu não faço a coisa para o pastor, eu não faço a coisa para a igreja, eu não posso fazer as coisas para os homens. Eu preciso entender que o meu deixar, o meu fazer, ele tem uma razão maior, ele tem algo maior para ser colocado: o meu amor pelo Senhor. Esse seu amor pelo Senhor, ele vai falar mais alto do que suas palavras, e vai levar as pessoas a entenderem o que é servir a Deus verdadeiramente. Se você serve a Deus, como diz alguns, meia boca, ou só por um acaso, ou se você serve a Deus por amor, de coração, a recompensa não virá. Hoje eu fiquei tão alegre quando o pastor Zarias falou pela manhã sobre a recompensa, e eu disse para ele: calma, pastor, nós vamos falar melhor sobre isso à noite. Mas houve uma explosão no coração de Zarias quando ele falou que a recompensa é o Senhor que dará. Sim, é o Senhor que dará, mas ele só dará para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. O melhor do que saber que nós seremos recompensados é entender que o nosso amor pelo Senhor, ele já está lá, ele já foi colocado. E eu faço não só palavras, mas atos de amor para o meu Deus. Se você cuida, ou se você continua sendo apenas um cristão que vai para a igreja, ou que deixou da igreja por causa das pessoas, meu irmão, sua recompensa não é essa. Sua recompensa não tem nada a ver com essa. E sua recompensa está longe dessa. Por amor do meu nome, receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Sabe o que o Senhor está dizendo? E está dizendo para nós: aqueles que o amam terão uma recompensa eterna na glória, cheia de gratidão daquele que nos ama.
Os galardões são frutos não simplesmente de uma recompensa, mas é como que o próprio Senhor dissesse para você: que bom que você fez, eis aqui a sua recompensa. Eis aqui a sua recompensa. Sua recompensa pode ser 100 vezes mais. Sua recompensa será a vida eterna. Mas para que essa recompensa apareça, o seu gesto de amor ainda está sendo esperado pelo Senhor. Não é uma vez, não é um dia. É todas as vezes que você for colocado entre escolher Ele e escolher outra coisa. Entre fazer dele a sua prioridade e fazer outras coisas a sua prioridade. Talvez seja por isso que a recompensa maior será dos nossos irmãos perseguidos. Eles já deixaram casas, eles já deixaram famílias, eles já deixaram vida, a sua vida, mas eles continuam servindo ao Senhor. E você, meu irmão, que não precisou deixar nada, está servindo ao Senhor como? E aí eu lembro de novo das palavras de Martin Luther King. Quando eu entreguei tudo nas minhas mãos e não larguei, eu vi tudo sendo destruído. Mas quando eu peguei todas as coisas e coloquei nas mãos do Senhor, eu vi tudo sendo abençoado e devolvido. O que você tem colocado nas mãos do Senhor? É com amor ou simplesmente sem amor? Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Dr. Russell Shedd, em um dos seus comentários, ele fala sobre esse versículo, o último versículo desse texto, da seguinte forma. Ele diz assim: é engraçado, porque a matemática de Deus não bate com a nossa. E eu achando que o Dr. Russell Shedd ia entrar num argumento maior, e ele só diz isso. E eu fiquei pensando, eu disse, como é que alguém simplesmente só fará isso? Porque Dr. Russell Shedd, às vezes, ele tinha uma mania de olhar a coisa bíblica meio que engraçada e achar que Deus, na verdade, estava tentando chamar nossa atenção justamente com algo tão simples. Em outras palavras, o texto está nos dizendo: ei, você está achando que vai? Cuidado, talvez você não vá. Você está achando que ama? Cuidado, talvez você não ama. Você está achando que serve? Cuidado, você não serve. Mas tem uns que servem de uma maneira tão simples, que talvez são os últimos. Aqueles que ficam lá atrás, aqueles que não fazem mais do que amarem o Senhor de todo o coração. Esses serão primeiros. Estarão na primeira. Serão os amados. Porque a quem muito se amou, muito se perdoou. Graça. Não uma graça barata. Uma graça de permissividade. Mas uma graça que nos leva a entender que sem renúncia não há o que fazer, a não ser religioso. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho da renúncia. Você precisa morrer para ser transformado todos os dias. Você pode dizer amém?
Então fique de pé em nome de Jesus.